os movimentos das emoções na visão da acupuntura. Falar sobre as emoções é falar sobre como a gente entende o corpo pela acupuntura. O corpo é integrado, não existe separação do mental, emocional com o físico. O corpo é uma unidade. E aí, como que vai ser então esse nosso olhar para os movimentos das emoções? E como falar delas? Falar delas é falar então desses movimentos de todos os aspectos do corpo. Então, para você ter uma ideia, toda agulha que a gente coloca em um paciente vai mexer em todos esses aspectos. Vai mexer no corpo físico, no corpo mental e no corpo emocional. E a gente usa esse conceito de movimento porque está implícito na noção de energia. A gente mexe nos sopros, né? A gente, quando olha para o corpo da acupuntura, são caminhos de energia, né? Falar de energia e de busca de equilíbrio, busca pela saúde, é falar do movimento energético. Então, a gente entende que para o corpo estar em saúde, ele está em movimento. A partir do momento que a gente começa a falar de bloqueio, de estagnação, e aí já é um princípio de um desequilíbrio, um começo de dor, de doença, né? Então, por isso que o título dessa microaula seria os movimentos da emoção, para a gente começar a entender de uma forma bem leiga como que a acupuntura entende cada principal fundo emocional e com o que ele está associado e ligado. Então, aqui a gente colocou, baseado na escola dos 5 elementos, as 5 principais emoções, os 5 principais movimentos, né, no nosso corpo. Então, seria a raiva, que você dá para ver a setinha para cima e para fora, a alegria, que é movimento para cima, a reflexão, que tem um movimento dentro dele mesmo, a tristeza, que é um movimento de recolhimento, né, para baixo e para dentro, e o medo, que traz esse movimento para baixo. Então, com o que está associado o movimento da alegria, né? O movimento da alegria, a gente pensa uma pessoa realmente para fora, né? Com a energia para cima, tá animada. Se a gente for falar um pouquinho do desequilíbrio dessa energia, já seria uma pessoa agitada, eufórica, quando fica muita energia para cima, né? Mas a alegria, ela tem essa coisa de, eu não caibo dentro de mim, eu vou viajar para onde eu queria, ou eu consegui o emprego dos sonhos, ou eu tô pulando de alegria. Então, a gente já fala deste movimento corporal, né? E quando uma perspectiva nova se abre de realização, né? Então, a gente pode falar também de uma alegria mais em equilíbrio, que seria o contentamento, onde a gente pensa que tem mesmo um movimento para fora, mas é isso, minha vida tá fluindo conforme eu queria, conforme eu tinha planejado, eu estou de acordo, né? Eu estou em harmonia com o fluir da própria vida. Existe esse contentamento, né? Já o movimento da reflexão, e eu coloquei essas fotinhos pra gente realmente olhar como que uma pessoa fica em reflexão e qual que é o estado corporal que a pessoa fica, pra gente começar a desenvolver esse olhar observador mais integrativo, porque dependendo de como eu observo o meu paciente, a maneira que ele se porta, ele já está dizendo qual o movimento energético impera mais naquele momento. Para a gente também conseguir entender se, por exemplo, ele fala de uma emoção e demonstra corporalmente outra, aí a gente vai ter 2 informações importantes, relevantes para considerar no tratamento e nessa busca de equilíbrio. Então, observando essas pessoas em reflexão, você percebe que tem um recolhimento para dentro, um mundo interno, né? Um princípio de uma introspecção ali. A pessoa vai para dentro de si e começa a ruminar. Ruminar já é um verbo que também diz de um movimento quase que em desequilíbrio, né, da reflexão, que pode acontecer nas pessoas, da gente ter mente inquieta, uma pessoa extremamente preocupada ou obsessiva com alguma ideia, que daí realmente a pessoa não consegue sair de lá de dentro e daquela ideia que ela tá fixa, né? Então aí já é um desequilíbrio deste movimento, do movimento da reflexão. A reflexão está associada com o elemento terra, e aí ela tá envolvida com diversos aspectos
psíquicos. Então, alguns deles aí já estão mencionados, né, como responsabilidade, obrigação, lidar com algum peso de algo, mas também tem a ver com digestão na medicina chinesa, né? O movimento da reflexão, que é esse movimento dentro de si mesmo. E aí ele é como se fosse um paralelo. A digestão, a gente assimila os nutrientes do alimento que a gente ingere. E a reflexão faz mais ou menos isso, ela assimila os nutrientes daquilo que a gente se alimenta mentalmente também, né? Então, se eu, sei lá, se eu gosto de ver filmes que me dão medo e que são assustadores, eu tô me alimentando daquilo. Eu tô tendo mais hábitos corporais e fisiológicos desse padrão de emoção. Então, para a gente também ter cuidado do que a gente se alimenta mentalmente e emocionalmente, porque isso vai dizer também do movimento nosso corporal, inclusive na vida, né? E é a reflexão que ajuda mesmo a gente pensar em mudanças, projetar algo novo, porque a gente começa na reflexão a pensar, né, isso me faz bem, não faz bem, o que eu quero para minha vida. Então tem esse teor também de alimento interessante aí como transição. A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente. Já o movimento da tristeza é um movimento mais de recolhimento mesmo, mais para dentro. Normalmente as pessoas não gostam de chorar socialmente, né? Algo que a gente deixa para um lugar mais íntimo, né? Mais preservado. E a gente começa a falar também de um princípio de defesa, né? Quando eu choro, eu tô demonstrando, eu não gosto disso, isso me machuca, né? Isso me faz mal em algum sentido, ou eu não tô conforme com isso, mas é um princípio. E o choro, ele é um princípio da defesa porque ele tem também essa vulnerabilidade ali, né? Diferente, por exemplo, da raiva, que seria um outro movimento de defesa, só que mais assertivo, né? Mais agressivo, inclusive. Então, a tristeza, a gente já começa a falar um pouco de defesa, mas nesse sentido mais vulnerável. E o choro também como uma busca de alívio, né? Também quando eu choro por algo que me machuca, alivia, me acalma também, né? Então, tem também essa importância da tristeza, pra gente ir se percebendo como que as coisas me tocam, gosto, não gosto, né? O medo, ele tem esse movimento para dentro. Até acho que essas fotos são interessantes pra gente ver uma pessoa assustada, porque realmente mostra como é uma energia para dentro, né? E a gente se recolhe e ela às vezes pode ser tão intensa que provoca uma paralisação. Então pensa, lá no início a gente estava falando que a acupuntura mexe com energia, que um dos nossos principais focos é a busca do equilíbrio, e o equilíbrio é dinâmico, por isso que a gente fala de movimento. E aí agora a gente está falando de medo e que o medo pode provocar paralisação. Por isso que o medo é uma das principais emoções que a gente tem que ficar de olho como acupunturista, porque ele pode paralisar a vida do nosso paciente, ou da nossa vida. E aí, quando a gente paralisa uma energia, pra gente já é um sinal de alerta, porque daí já significa que vai vir bastante desequilíbrio disso. E quando a gente estuda a psicologia ocidental, a gente entende bem isso também, porque o medo, ele é um dos principais gatilhos de diversas emoções em desequilíbrio, né? Qual que é o problema do medo? Quando a gente tem muito medo de tudo, a gente acredita sempre no pior, no que o pior pode acontecer, ou que eu sou a pior pessoa, eu não tenho capacidade para fazer as coisas direito, tudo vai dar errado, eu não consigo. Então, quando a gente fala isso, já dá para sentir que o medo, ele realmente vai paralisando, ele vai podando as nossas potencialidades. Um dos grandes exemplos disso é uma pessoa com pânico que não quer nem sair de casa, né? Ela tem medo de tudo e aí, de fato, ela poda a vida dela, ela fica num quadradinho pequenininho, cercada, né? O medo tem, assim como as outras funções, tem as outras emoções, tem a sua função, tem a sua importância, mas aqui a gente já está falando num nível já em desequilíbrio, já muito intenso.
mas que tem, para vocês verem como tem esse movimento de recolhimento para dentro e que pode chegar a paralisar a vida de alguém. Como, por exemplo, quando a gente, sei lá, vai atravessar a rua e vem um caminhão na nossa frente, você pode ter um bloqueio do movimento, né? E não fazer nenhum movimento para sair daquela direção do caminhão. Ou quando você está numa apresentação, você sabe o conteúdo, mas você fica inseguro. Você pode ter branco, você pode esquecer o que você ia dizer. Isso é uma paralisação de medo, né? Já o movimento da raiva. Então, dá uma olhada nessas fotos, né? Nessas pessoas com raiva. Falar de raiva é tão interessante pela medicina chinesa, pela acupuntura, porque ela está diretamente associada com um elemento que cuida da primavera. Então, a raiva para o chinês ela é extremamente importante para a gente conseguir coisas novas na nossa vida. Em que sentido? Se eu tô com raiva, eu tô indignada com o que eu tô vivendo. Eu tô intolerante, eu não tolero mais, eu não estou conforme e eu quero diferente. A raiva, ela, até na hora de eu falar, eu tô gestualizando pra gente ver que acontece isso como tá na foto. A gente tem movimentos às vezes até mais rígidos, muscularmente falando, e isso tem uma função, porque a raiva ela é mesmo para contração muscular, para eu agir diante daquilo do novo que eu quero, na minha vida. Então eu preciso me posicionar para sair, por exemplo, de uma relação abusiva e conseguir ter assertividade de me posicionar. Ou quando eu estou intolerante, nesse outro caso, eu quero as coisas do meu jeito, uma pessoa muito rígida. Aí já é uma raiva com um certo desequilíbrio, falta um pouco de flexibilidade para a pessoa lidar também com a opinião do outro, o jeito do outro. Nesses outros exemplos, a raiva também tá bem intensa. E quando a gente tá com raiva, eu quero esmurrar a outra pessoa, eu quero berrar. Isso já é um movimento muito intenso, né, de uma raiva. Mas se a gente pensa num movimento em equilíbrio da raiva, é muito importante nesse sentido da assertividade, da expressão. Eu conseguir expressar a minha verdade, falar o que eu acredito, falar do jeito que você fez, eu não gosto, eu me sinto invadida. Então, a gente ter posicionamento e exigir respeito, eu preciso da raiva para isso. Eu preciso me posicionar. Quando eu chego no exemplo deste cara da foto, já significa que eu já fui muito invadida ou a pessoa feriu um princípio muito importante para mim e aí eu fico totalmente transtornada e eu preciso me posicionar dessa maneira, com essa intensidade, né? Mas para ver como o grito, ele tá diretamente associado com essa imposição de limite. E aí a gente vai entendendo também a raiva nesse sentido de proteção, né? E aí, todas as emoções, elas têm a sua importância e o porquê que a gente vai buscar o equilíbrio. Então, por exemplo, a alegria, ela é importante porque ela aquece o nosso coração. Nosso coração está envolvido ali com a alegria. Por exemplo, verão, férias, alegria. Para o chinês, como é uma medicina integrativa, a gente entende tudo isso junto. E tem essa função, a função de me conectar com a minha verdade e com a vida e com o outro. A alegria traz muito isso, né? Porque a alegria, ela realmente é mais forte quando ela é compartilhada com o outro. Então, ela traz essa noção também de pertencimento. Por quê? A partir do momento que eu expresso a minha verdade e vejo o impacto da minha verdade na vida do outro ou no mundo lá fora, aí eu me sinto pertencendo a este mundo, exercendo a minha essência aqui, né? Então tá diretamente associada com o meu sentido de vida. E com isso também o meu direcionamento. A alegria tem essa função. Por isso que se eu sigo o que eu quero para mim, que eu projeto para mim, né, o que tá lá na minha direção, e vejo isso acontecendo, isso dando certo, vem alegria, vem contentamento, vem paz de espírito.
E não vem, por exemplo, frustração. Seria o oposto, né? Seria já puxa, não tô conseguindo viver aquilo que eu queria, né? Já a reflexão, ela tem também a sua importância, ela está diretamente associada com o elemento terra, que é um movimento de transição. Então, de fato, para a gente conseguir mudar coisas nas nossas vidas, características, padrões, eu preciso da reflexão, né? Então, se eu sou muito introspectivo e eu quero mudar, eu vou ficar pensando, né? Eu vou lá na festa, eu falo, ó lá, um grupinho, deixa eu me socializar, vamos lá, fala alguma coisa. Eu fico eu comigo mesma refletindo, aí você vai lá no grupo, tenta se socializar, volta e na volta se reflete de novo como que foi, o que eu falei foi pertinente, não foi, alguém respondeu assim ou assado. Então a gente usa muito a reflexão para essa mudança, para essa transição acontecer. Tanto mudança de padrão também, como mudança de sair de um padrão de ação e reação, que é uma das grandes buscas também dos pacientes de acupuntura, que é quando a gente fica numa reatividade muito intensa, né, por exemplo, e aí o outro acaba direcionando muito o nosso comportamento, porque se ele age de uma maneira agressiva, eu já reajo agressivamente também. E uma grande transformação que a gente consegue ter não, eu quero reagir como a Marcela reage, então eu vou conseguir uma transição de uma conscientização maior e uma soltura da reatividade, né? Então é isso que esse elemento consegue provocar, além dessa capacidade de sistematização e organização. Então a gente consegue falar também com um exemplo no paralelo, pessoas metódicas são pessoas que usam muito essa energia da reflexão, deste movimento repetitivo, de gostar de rotina, gostar da ordem. Já é um movimento às vezes um pouco mais em desequilíbrio, mais intenso, mas para vocês entenderem que tem essa função de organização, de sistematizar as coisas. E aí a gente usa mais esse movimento energético. Já o movimento da tristeza, ele tem a função de recolhimento, né? Como eu fico triste, eu prefiro ficar mais na minha, é de fato para eu me sentir, como que eu fico, quando, o que eu não gosto, eu fiquei triste porque alguma coisa aconteceu que eu não gostei. Então é um sinal também que a emoção me dá de defesa, né? De entender, não gosto disso, né? E um movimento de tristeza, ele ajuda nessa escolha, então, de se eu não gosto disso, eu vou me desapegar dessa pessoa, não quero mais ir para esse tipo de ambiente. Então, é um movimento também que me ajuda a fazer escolhas. E este desapegar, ele também tem uma função. Então, olha lá, a gente estava falando que o movimento anterior era o da reflexão. Se a gente pensa numa pessoa em desequilíbrio na reflexão, é uma pessoa com mente inquieta, muitas preocupações. O próximo elemento, que é o da tristeza, ele tem essa função para dentro e para baixo, que é para quê? É para a gente se desapegar de todo o turbilhão das preocupações, a gente conseguir tirar o que é tóxico e escolher amadurecer qual que é o fundo, a ideia principal de todas essas preocupações, o que é o maior gatilho, o que é mais importante para mim, aí eu consigo amadurecer neste movimento de introspecção. Então, o amadurecimento e a defesa estão bem ligados com esse movimento da tristeza, eles têm essa importância. Já o medo, a importância principal dessa emoção e desse movimento é a preservação, né? Tanto é que a gente nunca fala para nenhum paciente em eliminação de nenhuma das emoções. A gente precisa de todos esses movimentos em equilíbrio. E principalmente o medo, porque como ele cuida da preservação, uma pessoa sem medo é uma pessoa que se atira, que se joga e que não tá nem aí, é desequilíbrio também. Só que quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, com pânico de medo mesmo, como principal gatilho, aí
tá muito intenso esse medo. A gente precisa fazer todo um trabalho de limpeza para a gente conseguir garantir e validar o medo principal dessa pessoa, o que ela precisa preservar, que está sendo muito ameaçada, para daí ela conseguir viver, encontrar uma regulação, né, dessa emoção e conseguir continuar o movimento da vida, né? Mas o medo tem essa função de autocuidado. Como é esse movimento para dentro, também tem essa importância de garantir a minha intimidade, a minha verdade. Então, a gente começa a falar de acessar a coragem no medo, porque a coragem é agir apesar do medo. Mas eu tenho tanta certeza, meu coração tá tão inteiro nessa verdade, como eu tive o máximo de introspecção e pensei sobre isso, eu quero isso para minha vida. O querer está muito associado com medo, e isso a gente vai falar em outras aulas mais para frente. Quando eu sei muito o meu querer, que aí eu consigo começar a desenvolver minha coragem, né, e a minha força de vontade ali, e aí eu consigo caminhar apesar do medo. E o medo tem que continuar ali, porque é ele que vai cuidar da nossa preservação, a gente vai fluindo independente do obstáculo, mas é isso, tudo em equilíbrio, então tem essa importância. E a raiva, por último, que tem esse movimento para cima e para fora, né? Ela tem essa grande importância dessa defesa que a gente também estava mencionando junto com a tristeza e com a raiva. Só que a raiva tem também essa agressividade, porque muitas vezes é um ato onde, sei lá, se eu fui muito invadida, eu preciso ter uma agressividade para exigir o respeito da pessoa e devolver a pessoa para o lugar dela. Ela invadiu o meu espaço, então eu preciso de um movimento muscular também, às vezes, muitas vezes, para empurrar a pessoa para fora, né, para garantir o meu espaço, para me proteger. E aí eu posso usar isso de outras maneiras. Então, quando eu imponho limite, quando eu delego tarefa, quando eu me posiciono, eu estou usando esse movimento da raiva e tudo isso para me defender a minha verdade, o que eu quero para minha vida, né? Então, tem uma importância absurda a raiva nesse movimento de assertividade que a gente estava mencionando e nesse movimento também de busca pelo novo na nossa vida, né? Então, são tantas emoções que nós vivemos, mas esses são os principais movimentos energéticos. Cada uma dessas emoções mencionadas tem os desdobramentos, tem os desequilíbrios, quando para excesso, quando para insuficiente, mas basicamente para um leigo entender, para a gente começar a desenvolver esse olhar de acupunturista para o corpo, para o estado fisiológico, que área do corpo física é mais afetada por qual emoção, quando a emoção tem desequilíbrio, que outros desequilíbrios ela pode me trazer. Então essa ideia, essa microaula tem esse objetivo de a gente começar a falar das emoções através do olhar da acupuntura. E é isso, obrigada, se tiverem alguma dúvida podem me contatar.